Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o novo vereador Aldo para a leitura do versículo bíblico. Agora sim que o Senhor salve seu animal de ele ouviu de Senhor céu como favorito salvador de sua destruição. Senhor, vim. Queria convidar o presidente Murilo para assumir. Eu vou secretariar. Você é o presidente. A leitura do expediente. Expediente da 19ª Sessão Legislativa Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, 9 de abril de 2014. Atas da terceira audiência pública realizada em 26 de março, da 10ª Sessão Legislativa Ordinária realizada em 26 de março, da 7ª Sessão Legislativa Extraordinária em 26 de março, da 8ª Sessão Legislativa Extraordinária realizada em 26 de março, da quarta audiência pública realizada em 27 de março, da 14ª Sessão Legislativa em 27 de março, da 2ª Legislativa Especial em 3 de abril, da 17ª Sessão Legislativa Ordinária em 3 de abril, da 12ª Legislativa Ordinária em 25 de março, da 16ª Legislativa em 2 de abril, da 4ª Audiência Pública em 4 de abril. Correspondências, telegramas do Fundo Municipal de Saúde informando liberação de recursos. Projeto de lei do vereador Alexandre do Sindicato estabelece a cobrança fracionada a partir da 2ª hora dos estacionamentos rotativos privados de Campina Grande. 084 do vereador Alexandre dispõe sobre a inclusão de conteúdos educacionais e informações sobre a reutilização, preservação e uso racional de água. E 85 do vereador Alexandre dispõe sobre a obrigatoriedade de shopping, loja e edifício vias tenham 5 entre 10% reservada para bicicletas no âmbito do município de Campina Grande. É o expediente, senhor presidente. Aqui o seu expediente. Primeiro é porque tomar assim, eu risquei, porque ele não podia assinar no dois. É Alexandre. Mas tomar porque ele não podia ficar no dois. Como é? Alexandre. Abrindo um pequeno expediente com a palavra o vereador Alexandre do Sindicato, nosso presidente municipal do PROS. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje parece que a casa sentiu o frio da noite, da tempestade que tomou de conta da cidade na tarde de ontem, né? E aí parece que a coisa fica um tanto quanto fria. Eu gostaria de trazer aqui um relato que eu recebi ontem do jornalista e renomado jornalista da nossa cidade. Me passava ontem, eu assisti um debate no sábado, na emissora de rádio desse jornalista, professor Miguel é na sua área, professor Napoleão. Campina Grande tem 50 escolas estaduais, 54 escolas estaduais, vereador Olímpio Oliveira. Das 54 escolas, 17 estão em reformas. 17 escolas estão em reformas. E 4 dessas escolas, o ano letivo ainda nem começou. O ano letivo não iniciou nesse período. De sorte que nós temos um grande número de alunos fora da sala de aula. E estranhamente as reformas começaram, vereador Olímpio Oliveira, mas tão somente depois do arroz que o governo do estado começou a levar nas lapadas que tem levado aí ultimamente, depois daquela
dos anúncios do rompimento, e quando o rompimento surgiu é que o governo do estado correu para fazer as reformas. E segunda-feira eu vi uma entrevista que me deixou, eu digo aos senhores que se eu tivesse tomando remédio controlado, eu tinha tomado uns 4 do ex-secretário Ricardo Barbosa, secretário do PAC. Eu fiquei estarrecido, eu não esperava, na minha vida eu esperava tudo, menos ouvir aquilo que Ricardo Barbosa disse com o senador Cássio Cunha Lima, e da forma deselegante que ele também disse que o prefeito Romero estaria mentindo quando falou que tinha colocado emendas para o estado do Amigão, e o prefeito Romero o desmentiu de imediato, e provou com documentos e fez a emenda de que o dinheiro se encontrava na Caixa, mostrou os empenhos. Mas olha só, o governo que deixa mais de 3 mil alunos fora da sala de aula, apenas para dar uma satisfação a uma cidade que provavelmente ele perderia o apoio do grupo político e já perdeu, faz algo dessa natureza e ainda manda os seus emissários, que antes eram aliados e agora já não são mais aliados, passam justamente a detonar o governo municipal. Mas esse mesmo governo deixa mais de 3 mil alunos fora da sala de aula. Se a situação já não é boa com os alunos estudando, imagine eles em casa ou nas ruas, professor Miguel. E eu lamento que nós estejamos vivendo um momento difícil, muito difícil da política da Paraíba, quando só se ouve falar sobre essas brigas. Quem rompe, quem não rompe, os ataques vão, os ataques vêm. E o que vemos e sentimos é que tudo isso vai descambar justamente e já está sendo vítimas tão somente os alunos e os pais dos alunos, que se encontram com 17 escolas em reformas. E entre elas eu faço um relato da escola Assis Chateaubriand, na Zona Leste. Essa, vereador Olímpio, essa é que não sai. Essa não anda de forma nenhuma. Essa, os alunos há poucos dias estavam estudando segurando lá o guarda-chuva dentro da escola. Não é? Então, lamentável que isso esteja acontecendo, mas fica aí o relato, vereador Marinaldo, vereador pastor Josimar, de que 3 mil alunos se encontram fora da sala de aula no município de Campina Grande. Muito obrigado. Convidar o vereador Olímpio Oliveira para o pequeno expediente. Está escrito. Senhor presidente, nós mais uma vez trazemos aqui à tribuna desta casa uma preocupação que tem sido uma constante do nosso mandato, e a discussão é o debate a respeito da mobilidade urbana em Campina Grande. Nós temos uma cidade. E esta semana um jornalista aqui de Campina Grande me procurava para saber qual era a minha posição a respeito da proliferação de transportes alternativos em Campina Grande. Você tem hoje transporte alternativo de 2 rodas e de 4 rodas. E numa crescente. E me perguntando o que fazer. Essa casa ela deve muito a Campina Grande, porque nós aqui temos bons debates, mas são debates perfunctórios. Debates que não se aprofundam
nos temas. Falamos superficialmente e aí pronto. Achamos que demos uma grande contribuição. Nós precisamos efetivamente enfrentar esses grandes temas da cidade. A questão hoje do transporte público em Campina Grande, do transporte coletivo, é uma questão que deve estar na ordem do dia. Nós temos um grupo de empresários agarrados aos seus próprios lucros e que não quer ceder 1 milímetro sequer, não percebendo eles que essa atitude intransigente pode significar a morte da galinha dos ovos de ouro. E essa galinha dos ovos de ouro, ela tem morrido a contra-gotas. Por falta de sensibilidade, por falta de uma visão empresarial moderna, o sistema regulado de transporte coletivo de Campina Grande tem perdido espaço, Sal. Tem perdido espaço para o clandestino, porque, do ponto de vista do usuário, o que é que ele espera do serviço de transporte coletivo? Pontualidade, regularidade. Você vai às Malvinas, costumo ir sempre às Malvinas, e você passa das paradas de ônibus, tem lá as pessoas, numa parada inóspita, de sol a pino, esperando o ônibus, meia hora, 40 minutos, 1 hora, vem um cidadão no seu automóvel, para ao lado da parada de ônibus e diz: vamos para o centro? R$2. Você vai esperar o ônibus que não vem para pagar R$2,45? Ou vai... Não tem como você, né, diminuir o crescimento desse modal de transporte da forma que o empresariado tem tratado a cidade. Então nós precisamos, e eu peço a devida vênia aos companheiros, aos colegas, eu vou chamar esta casa, uma audiência pública, para a gente debater o transporte coletivo em Campina Grande. Porque pedi ainda agora o professor Miguel Rodrigues, do seu jornal, vejo estampado na primeira página do Jornal da Paraíba: estação ferroviária vira abrigo de gangues. Essa cidade, Marinaldo, pastor, esta cidade ela tem a bênção de ter uma linha ferroviária que atravessa a cidade de ponta a ponta, subutilizada. Imaginemos nós, você pegar o trem no Araxá, passar na porta do Hospital da FAP, do Colégio Redentorista, da Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Estadual da Paraíba, passar ao lado do Pedregal, ao lado do Centenário, ao lado de Santa Rosa, chegar ao Hospital Antônio Tagino, vislumbrar o Bom Preço, a Vila do Artesão, seguir em frente de trem, seguir em frente passando pelo bairro do Tambor, chegando ao bairro do Itararé. Daí a pouco você está no distrito mecânico, ingressando no distrito industrial e quem sabe ainda até Galante. Nós temos esse patrimônio subutilizado em Campina. E eu não entendo, já perguntei, Saulo, a tanta gente, por que a gente não investe nisso? Por que a gente não copia o que é feito em João Pessoa, que você paga 50 centavos? Estou encerrando. 50 centavos de trem para ir de Bahia para João Pessoa, de Bahia para Cabedelo, de Cabedelo para Santa Rita, 50 centavos. Então, nós temos saídas, nós temos propostas. Agora, se for fazer o sistema de transporte público de Campina Grande na visão do empresário, a situação é difícil.
Porque, repito, não cede 1 milímetro sequer do seu lucro. Insanamente. Porque nessa intransigência ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo inscrito no pequeno expediente, vereador Cássio Murilo. Vou pedir a licença dos colegas para falar daqui mesmo, falar aqui mesmo da mesa. O assunto é esse tema. Eu só queria deixar registrado e agradecer a disponibilidade do prefeito Romero e do secretário de Obras André Agra. Apesar através de uma solicitação feita há um bocado de tempo, há muito tempo, de várias vezes, do pessoal da rua São Paulo com a rua Pará, na Liberdade, tem um canal lá, acho que quem conhece aqui, vê aquele canal ali, quando chove, a água vai bater na metade das paredes das casas, muitas pessoas com crianças lá, e imunda a casa inteira lá das pessoas. Tive agora às 7h30, 8 horas da manhã, com o secretário de Obras, doutor André Agra, percorremos todo o trecho lá. Tem uma casa que, infelizmente, que eu acho que não é o único caso que acontece em Campina Grande, vereador Olímpio Oliveira. Deve acontecer em várias áreas de risco da nossa cidade. Uma casa foi construída de forma irregular na passagem do córrego. Então, com a construção dessa casa lá, o córrego não passa, então imunda todas as casas, que é um esgoto a céu aberto lá, que dá um problema muito grande. Estive lá juntamente com os moradores, o senhor Alexandre, a Mona Lisa, várias pessoas que moraram nessa cidade, um compromisso. Já de imediato ligamos para o secretário Geraldo Nobre, que essa semana ainda já ia fazer a limpeza da área, e o secretário André ficou de orçar o projeto para as resoluções definitivo, para a futura aprovação do prefeito Romero e a execução da obra. Graças a Deus, um pleito de muito tempo daqueles moradores ali, que se for concretizado, e com certeza eu vou ficar cobrando o prefeito Romero e o secretário André, vai ser de grande valia para aquelas pessoas daquela localidade. Era só o assunto, mas assim, aproveitando o tema do prefeito, do vereador Alexandre, eu acho que, assim, sinceramente, nós temos várias vezes voltado ao tema da política dentro dessa casa. E só para esclarecer um pouco, quando o senhor diz que o governador tirou 3.000 vagas de escolas, eu quero que o senhor ache os números. Realmente foram fechadas várias escolas, isso aí é verdade, mas foram remanejados esses alunos, foram para poder ter um ensino de melhor qualidade. E dentro do Estado, se você pegar os números, desde o início do governo, essas matrículas foram aumentadas. Como é, vereador Metzelão? Sim. As vagas foram aumentadas e não reduzidas. Foram aumentadas e não reduzidas. Apesar de ter sido fechamento de escolas, o governador fez uma reorganização, uma diminuição de custo com água, com luz, com material de expediente, mas e sim, essas vagas foram aumentadas. É bom que a verdade seja dita. E vamos evitar que essa casa chegue para trazer dados sem números, só para fazer a questão da política. Eu acho que nós temos que trabalhar de acordo com que tem um ano político, mas temos que separar as coisas. Isso é o que é importante nessa casa. Muito obrigado. Encerrando o pequeno expediente, abrindo o grande expediente, pela ordem de inscrição, vereador José Marinaldo Cardoso. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, os amigos da imprensa aqui presentes, assessores da Câmara Municipal, suplentes de vereadores, pessoal da galeria. Antes de iniciar o nosso discurso, gostaria de dar as boas-vindas ao vereador Aldo Cabral, que tem um imenso orgulho, Aldo, de estarmos aqui, onde hoje o mutirão pode-se dizer hoje que tem aqui dois representantes para representar o mutirão. Até mesmo porque isso é público e notório que aqui o bairro do Mutirão sempre esteve aqui representado. Todos vocês são testemunho das defesas que sempre fizemos ao mutirão. E ao vereador do meu partido, que me honra muito, o pastor Josimar. Colegas vereadores, o tema que trago hoje para essa tribuna no grande expediente,
Ontem o presidente aqui já anunciava a nossa ida ao Rio, às visitas às obras da transposição do Rio São Francisco. Hoje conversava com o vereador Alexandre, que foi um dos autores da propositura, tanto o vereador Alexandre como o vereador Olímpio, o vereador Lula Cabral, quer dizer, todos os vereadores sempre estiveram munidos em defender essa tese aqui nessa casa, que é para que a gente trate da questão crucial, a questão do combate à seca no Nordeste. E conforme eu tinha falado para vocês, isso também foi um tema que eu sempre debati, sempre tive a preocupação de defender nessa casa, e tive a oportunidade nos seminários, nos congressos que participei, vereador Vaninho, vereador Miguel Rodrigues, foi de defender esse tema. E nas conferências, na Conferência Nacional das Cidades, nós tivemos a oportunidade de defender esse tema com muita veemência. E aqui está uma moção que foi para a Conferência Nacional das Cidades, onde, por mais que eu quisesse, eu não consegui o tempo do grande expediente, ter tempo de ler essa carta. Como eu não tive, eu fiz algumas pinceladas em algumas coisas que tem aqui. Mas eu ainda vou continuar pincelando ela, porque ela é tão imensa, que se eu fosse aqui a ler, passaria aqui quase uma hora lendo essa carta, que já chegou às mãos da presidente, chegou desde o ano passado, chegou às mãos do ministro das cidades, que na época era o ministro paraibano Aguinaldo Ribeiro, e algumas coisas a gente tem que também desconvir. Nesta carta nós pedimos a aceleração das obras da transposição do Rio São Francisco. E é o que pede nessa carta. Pedimos aqui muitas questões, a questão na zona rural, o vereador Galego do Leite. Mas eu registro aqui um dos trechos da carta em que nós colocava, pedindo à senhora presidente, dizendo para ela: o Brasil dispõe de conhecimento tecnológico e recursos para preparar o Nordeste para a convivência com a seca. Somos a 7ª economia do mundo. Ainda agora, o país flexibiliza leis, aloca os recursos extraordinários e faz com que é necessário para que em tempo recorde, se construam os estádios monumentais, se amplie estruturas, portos e aeroportos, e as cidades se preparem para a Copa do Mundo. O Brasil também pode se preparar para o Nordeste, para a próxima seca, se quiser, está na hora de se fazer. Mas, vereador Miguel, esse tema, o que nós sempre defendemos, vereador Aldo, é que a seca nós temos que aprender a conviver com ela. E me recordo que na conferência, quando discutíamos o tema, que a presidente Dilma Rousseff, os ministros que o acompanhavam estavam lá, e ela rebatia essas questões, dizendo que tínhamos já mandado para o Nordeste mais de 30 bilhões para o combate à seca. Nós precisamos, vereador Orlandino, que o dinheiro chegue aqui na época que esteja, não na época da seca. Ela chegue no período das chuvas, porque é no período das chuvas que nós vamos se preparar para as próximas secas, que se anteceda nos preparativos para a seca, com mais perfurações de poços, com incentivo ao pequeno agricultor, para que ele possa se preparar com perfuração de poços, conforme já falei, para que a gente possa conviver com essa seca. Então, vereador Alexandre, Vossa Excelência colocava, a gente conversava anteriormente, que tinha pessoa, quando se comentou ontem, que a nossa visita ao Rio São Francisco seria para que nós pudéssemos lá fazer turismo. E não é verdade. A minha presença em Brasília... Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo a Vossa Excelência, o vereador Miguel Rodrigues. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo desempenho de Vossa Excelência na Conferência Estadual das Cidades e também na Conferência Nacional, nos representando lá em Brasília. E quero apenas fazer uma observação num grande equívoco da nossa presidente Dilma Rousseff, quando ela disse que já destinou 30 bilhões de reais para o combate à seca
eu acho que ela está equivocada, que ela deveria ter destinado 30 bilhões para a convivência do nordestino com a seca. A convivência, certo? Não se pode combater a seca, porque a seca é um fenômeno da natureza. A seca é um fenômeno natural. Então, deve-se demandar políticas para que o homem nordestino conviva com a seca. E defendo a tese, vereador Marinaldo, que a transposição do Rio São Francisco é, no meu ver, a única solução, definitivamente, para que o nordestino possa se libertar dessa cruz secular que vem carregando sobre nossas costas, certo? Que é a seca. Então, a transposição vai mudar toda a radiografia econômica, política, social do Nordeste. Então, vamos trabalhar na direção de conviver com a seca. E a única solução, ao meu ver, é a transposição do Rio São Francisco. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, o vosso aparte, que só veio aqui a colaborar com a nossa vinda na tribuna de hoje para falar de um tema tão importante. Mas concedo também uma parte ao vereador Metuselar. Vereador Marinaldo, agradeço a parte. E aí, Vossa Excelência traz uma temática que essa casa debate já há muito tempo. Corroboro em parte com Vossa Excelência e me acosto ao colega professor Miguel. É bem claro, se nós tivéssemos, evidentemente, essa casa condições de levar 3, 4 vereadores até Israel e ver o que fora feito em Israel, um país extremamente seco. E não foi milagre como tinha no Antigo Testamento, não é nem um milagre bíblico o que ocorreu em Israel, não. Mas é a inteligência que Deus deu ao homem e que souberam usar Israel para se fazer com que, professor Miguel, os rios que corriam para formar o Mar Morto e outros mares, eles corressem dentro de Israel e fizesse com que Israel tivesse condições de produzir não só os seus kibbutz, mas outras formas de produções agrícolas. Eu acho que a redenção do Nordeste, para a gente tirar o vício político que sustenta tantos deputados e senadores que chegam ao Parlamento Federal através da fábrica da seca, conseguindo seus caminhãozinhos, que não é pago por ele, é pago pelo próprio governo federal, para levar água para o cidadão, e tentando enganar o cidadão e comprando seu voto com aquela água, isso aí eu acho que vai acabar. Nós vamos ter a perenização desses rios. Agora caberá sim, Marinaldo, a cada estrutura de governo municipal e estadual fazer o que se faz hoje em Campina Grande e em João Pessoa, no que diz respeito a saneamento básico. Essas outras cidades terão que fazer isso para que nós tenhamos o cuidado e o zelo daquela água emprestada do São Francisco à Paraíba, que ela tenha a garantia de correr em nossos rios, limpa e que possa ser utilizado pelos paraibanos. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. E antes de conceder a parte ao vereador Alexandre, o tema da nossa carta, você ter uma ideia, o tema é tão importante que na nossa carta nós fizemos uma pergunta à presidente. Em outras regiões semiáridas do mundo são produtivas, porque a nossa não é, apenas não é, como ainda mais de 8 milhões de Nordeste da zona rural, a fome, a seca e a dor, o desespero. É justamente o que Vossa Excelência coloca, que lá em Israel, a seca é maior do que a do Nordeste, mas lá o pessoal, com a tecnologia que for incrementada, lá ele não sofre tanto com a seca. E nós aqui, justamente por falta de uma política pública do uso racional da água, da tecnologia, tudo isso é viável. Então eu agradeço a Vossa Excelência pelo ajuda no aparte à nossa vinda. Ao vereador Alexandre do sindicato. Vereador Marinaldo, eu agradeço a oportunidade do senhor me dar de fazer uma parte. E o que nós propomos, e já tinha sido proposto também pelo vereador Olímpio Oliveira desde 2011,
e apresentamos nessa casa um requerimento assinado por todos os companheiros da nossa ida verificar em loco justamente o que está acontecendo na transposição de água do Rio São Francisco. É porque o que a gente... Mas prometido, portanto, feita pelo PT, prometido por tantos, o PT começou e ainda está aí a passo de Tartaruga. Terminou os estádios, que começaram há 4 anos, mas a transposição começou há quase 10, ainda não chegou no seu final. Mas tudo bem, independente de quem está fazendo, nós precisamos ir lá vermos, porque o que a gente fala para as pessoas é aquilo que a gente apenas escuta ou vê na televisão ou lê nos jornais. Nós precisamos ter uma visão do que está sendo feito no trecho que compreende a Paraíba e parte de Pernambuco, no que se refere à transposição de águas do Rio São Francisco. Eu acho que isso é importante. Então, eu dizia hoje pela manhã que não é fazer turismo, não é fazer passeio, é ir lá em loco verificar o que está sendo feito. E essa casa, que é uma casa importantíssima, sai da frente. Está aí, de parabéns o presidente Nelson, de parabéns estou parabenizando para ver se ele me dá mais um tempinho aqui, né? De sorte que é importante essa ida nossa, porque quando voltarmos aqui, nós podemos elaborar um documento e, quem sabe, irmos aí a Brasília entregar esse documento, dando agilidade. Vamos a Brasília. Né? Nós precisamos disso. E aí já temos o apoio do presidente da casa, porque... Só um gancho rapidinho. Muito bem. Eu optaria de irmos de ônibus, quem sabe aí... Alexandre. A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, até para dizer que somos nordestinos, né? Então, Alexandre, um rei prometeu e um metalúrgico realizou. Muito bem, o filósofo e médico Metuzela colocou muito bem agora aqui que o rei prometeu, mas... Então, vereador Marinaldo, Vossa Excelência está de parabéns, essa casa está de parabéns pela maturidade que tem tido, de que precisamos realmente ver o que está sendo feito e trazer para essa casa uma discussão ampla e daqui sairmos com algo concreto para cobrarmos em Brasília a execução e a conclusão da transposição de água do Rio São Francisco. Muito obrigado pela parte. Certo. Senhor presidente, para concluir, eu agradeço ao vereador Alexandre. Vereador. E acho de fundamental importância a nossa ida, porque a nossa ida ela vai refletir porque a imprensa vai estar presente e a própria presidente vai tomar conhecimento de que nós estamos atentos e essa casa é importante, deixando claro que nossa casa aqui é uma das casas mais representativas no Nordeste, onde foi daqui já se saiu muitos exemplos importantes, já passaram por essa casa vários deputados federais, senadores, então governadores. Então é importante deixar claro que essa casa aqui tem o seu papel, e esse papel de ir a acompanhar as obras é de extrema importância. Mas para finalizar, senhor presidente, eu só queria dizer que no nosso pedido na carta de moção, onde nós pedimos ações no fortalecimento da infraestrutura hídrica, nós solicitamos em caráter de urgência a prioridade nas obras da transposição do Rio São Francisco, inclusive transformando que o horário, senhor presidente, da obra funcione nos feriados e finais de semana e até à noite, para que a gente possa ter essas águas o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos. Ainda para fazer uso da palavra no grande expediente, o vereador Alvar Corrêa Lima. Primeiro vamos fazer a visita ao Rio São Francisco, depois pensamos em outra viagem, no qual já foi falado, mas pode ter certeza que a visita é muito importante e nós iremos sim no próximo mês de maio. Aproveitando aqui para mandar um abraço para a minha amiga Zefinha de Nelson, que está ali na galeria. Obrigado a sua presença, Zefinha. A palavra ao vereador Alvar Corrêa Lima. Senhor presidente, uma honra mais uma vez subir à tribuna da Casa de Félix Araújo, depois de 1 ano e 4 meses na secretaria chefe de governo do prefeito Romero Rodrigues, no ponto em que, nesse momento, eu cumprimento todos os vereadores e a vereadora Ivonete Ludgero. Cumprimento nominalmente também os 2 suplentes que entraram ontem, tomaram posse ontem, Aldo Cabral e o pastor Josimar, que engrandecem, eu tenho certeza isso, Galego, a discussão
dentro dessa casa, fazendo com que a casa ganhe mais representatividade, Rodrigo. Assim, Sargento Regis, eu não poderia, Ivonete, minha líder, deixar de subir à tribuna na manhã de hoje, Marinaldo, e fazer uma espécie de prestação de contas do que eu fiz durante 1 ano e 4 meses na secretaria junto do prefeito Romero Rodrigues. Participei ativamente da montagem do governo, até porque desde os primeiros dias de governo eu estava presente nessas discussões, Ivan Batista, com o prefeito Romero, e assumi tão logo a secretaria, a chefia de gabinete do prefeito Rodrigues, ao ponto em que fizemos uma reforma naquele prédio que estava deteriorado. É fato que o prédio é da mitra diocesana, é da Igreja Católica do nosso município, e em função disto, fazia muito tempo, é tombado aquele prédio, precisava de algumas reformas. Nós fizemos, de fato, essa reforma e entregamos à população de Campina Grande, devolvendo aquele gabinete ao povo. Aquele gabinete, de fato, voltou a ser do povo de Campina Grande, haja vista os frequentadores que lá estão todos os dias e que lotam aquelas salas. Nós atendemos 300 entidades concedendo audiências ou resolvendo problemas pontuais dessas mesmas entidades durante esse 1 ano e 4 meses. Foram mais de 3.000 pessoas atendidas, vereador Buchada. Foram mais de 3.000 pessoas atendidas por minha pessoa naquele gabinete e com a resolutividade de alguns problemas pontuais que ficam a caráter do governo. Nós atendemos entidades importantes no município de Campina, Napoleão, como, por exemplo, o Redentorista, como, por exemplo, a Casa do Menino, Dr. João Moura, fazendo com que os convênios, doutor Olímpio, dessas entidades, eles fossem renovados ou até mesmo firmados com o governo municipal. E assim eu cito como exemplo o Redentorista pelo papel importante que aquela instituição tem no município de Campina Grande e não deixaria de ter o apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande por momento algum. Na coordenadoria, por exemplo, da mulher, e o vereador Murilo Galdino tem uma participação neste fato, Murilo não está agora no plenário, mas na coordenadoria da mulher nós firmamos um convênio no valor de R$200 mil, fizemos investimentos no apoio às mulheres que são agredidas e que precisam do apoio institucional, ou seja, do apoio do governo do estado, do apoio das prefeituras, e nós fizemos esse apoio, demos esse apoio, fazendo com que a coordenadoria da mulher ganhasse nesses investimentos mais musculatura para receber todas as mulheres que precisam. Também fizemos, senhores vereadores, na Guarda Municipal, que tanto foi debatida nesta casa, que tanto os vereadores debatiam e falavam nessa casa. A Guarda Municipal nós conseguimos a compra de equipamentos, o Sargento Regis pode muito bem participar desse debate. Nós fizemos a compra e deixamos a compra de 5 motocicletas, esperando somente a Honda entregar. Já foram compradas e pagas essas motocicletas. Chegarão essas 5, acho que essa semana, vereador, ou daqui para a próxima semana. São 5 motocicletas equipadas, Saulo Noronha, para que aparelhe ainda mais a segurança do nosso município, poderíamos dizer dessa forma. Além disso tudo, equipamentos que foram comprados já na gestão do prefeito Romero Rodrigues. Eu costumava dizer, pastor Josimar, nas minhas entrevistas, de que a Guarda Municipal foi criada em setembro de 2012. Em setembro de 2012, efetivamente, ela começou a funcionar durante a campanha eleitoral de 2012. E nós assumimos já de 1º de janeiro de 2013. Então, Metuzalá, ficou um fato complicado para o governo tamanho que é. Os problemas que acontecem são advindos de qualquer governo que muda a sua estrutura política e partidária também. Por exemplo, nós pegamos de uma oposição e é natural que haja essa mudança traumática durante os primeiros meses. Eu não estou aqui para olhar para o passado, mas nós tivemos inúmeros problemas e eu poderia levantar um problema que Romero precisou colocar isso nas mãos e resolver, que foram as folhas atrasadas. Campina Grande tem um comprometimento muito grande da sua receita com as folhas do município, ou a folha do município. Muito grande, haja vista, por exemplo, alguns governos que atrasaram, não Campina Grande, eu diria que as cidades e os estados do Nordeste, eles têm um comprometimento muito grande com a folha. Mas aí precisou que o Romero pagasse 3 folhas, ou seja,
é um problema muito grande para se resolver em tão pouco espaço de tempo. E a Guarda Municipal entrava nesse bolo, Napoleão, justamente porque com esse custo que nós tínhamos das folhas atrasadas, com os aumentos que foram concedidos, por exemplo, aos professores e tantas outras categorias que foram concedidas, nós precisávamos aparelhar, ajudar e resolver a Guarda Municipal que tinha sido criado 4 meses atrás. E era muito difícil que acontecesse isso. Nós fizemos reuniões com os guardas municipais e todos entenderam. Mas conseguimos alguns avanços, compramos os coletes dos guardas municipais, deixamos as licitações prontas já para a compra de armas não letais, como o spray de pimenta e a arma de choque, que chama taser, a arma de choque, para que aquela guarda municipal fique lá aparelhada. Então, tenho certeza de que esses avanços que aconteceram, por exemplo, no gabinete do prefeito, a secretaria na qual eu ocupei, fizemos e participamos também, por exemplo, do São João, que nós fizemos uma festa que já é do povo de Campinas, essa festa já é de todos nós, o prefeito que lá estiver vai dar prosseguimento a essa festa. Eu dizia, Aldo, durante as conversas durante o São João, e de tanto problema, Metuzela, eu dizia, olha, o São João, se você colocar uma caixa no meio do Parque do Povo e botar ela para tocar, o povo faz a festa. Porque já está dentro da gente, a gente já nasce, todo campinense já nasce com isso, da bandeirinha ou bandeirola, do São João, da roupa quadriculada e querendo dançar naquele mês de São João. E de fato você precisa apenas moldar a festa, fazendo alguns avanços, alguns ajustes, mas a festa é do povo de Campinas, a festa está lá no grande pavilhão para todo mundo participar. O gabinete tem sua participação ativa, o vereador Joia, que está agora como secretário, vai ter essa participação durante o São João deste ano, que é um São João um pouco ainda mais complexo e um pouco ainda maior, justamente pela Copa, justamente pelo outro evento nacional, mundial que acontece e que Campina Grande vai estar inserido nesse contexto. Mas só ilustrando para vocês que é mais uma participação que o gabinete tem, mais uma participação na Prefeitura Municipal que aquela secretaria tem. Portanto, durante a montagem desse governo, também um espaço conturbado no início do mandato do prefeito Romero Rodrigues. Passamos pela limpeza logo nos primeiros dias de janeiro do lixo de Campina Grande. O gabinete, junto com a Sesuma, coordenou aquela limpeza naquele momento. Nós nos reuníamos logo no dia 2, salvo engano, de janeiro, para fazermos... Senhor presidente, acho que meu tempo acabou. Esse reloginho, apesar de antigo, mas funciona ainda e funciona muito bem. Olha que eu já prometi, vereador Marinaldo, ainda quando vereador aqui, eu não me lembro se Metuzela participou desse racha, e a gente queria, cada um vereador, bancar um pedacinho, uma cotazinha para comprar um relógio novo, que aquele relógio ali eu acho que é desde a época de Félix Araújo, o reloginho que conta os minutos. Não aceita não, exato. Mas, senhores vereadores, era apenas uma pequena prestação de contas que eu precisava fazer para todos vocês. Durante esses próximos dias aqui na Câmara Municipal, eu poderei e aceitarei ser indagado por qualquer parte que me toque em relação ao gabinete do prefeito, em relação aos momentos e o tempo que passei lá. Eu estou aqui para tirar dúvidas, tanto eu com vocês, quanto vocês comigo em relação ao meu tempo lá, mas também para aprender muito a cada dia com todos os vereadores que aqui estão. Tenho certeza que o tempo que eu passei lá, o tempo que foi me concedido durante 1 ano e 4 meses, desempenhando aquele trabalho, foi tentando acertar. Se um momento ou algum momento eu errei, tenho certeza que foi tentando acertar. Tenho e faço esse papel aqui, Metuzela, ou até mesmo na Câmara Municipal. Vereador Metuzela. Deu. Está concedido, claro. Vereador Tovar, eu acho interessante, Vossa Excelência, e aí parabenizo pela questão da prestação de conta, já que Vossa Excelência teve seu mandato temporariamente cedido para exercer as suas funções de vereador na condição de secretário, e bem o trouxe para a gente um resumo de sua passagem pela chefia do gabinete. A gente lhe parabeniza. As 2 vezes que precisei estar com Vossa Excelência, fui muito bem recebido, mesmo na condição de vereador do PMDB, de vereador de oposição. Nós tivemos solução para um dos 2 casos
E o segundo caso não foi solucionado porque era realmente insolucionável, mas a gente lhe parabeniza e vou mais além. Vossa Excelência em nenhum momento usou na sua prestação de conta querela política de querer fazer o comparativo com o que fora deixado de ser feito e que Vossa Excelência fez, ou dizer que esse está fazendo mais do que aquele outro que deixou de fazer, isso ou aquilo outro. Eu acho que Vossa Excelência exerceu, durante sua passagem na Secretaria, de forma democrática e usou a tribuna de forma extremamente democrática e honrosa, sem macular, magoar e nem tampouco querer detonar qualquer grupo ou partido político. Tá de parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Metzelar. Eu concedo a palavra numa parte ao vereador Marinaldo Cardoso. Vereador Tovar, essa casa tem um imenso orgulho de lhe receber de volta, mesmo sabendo que os trabalhos que tão bem que Vossa Excelência caminhou junto à pasta do gabinete do prefeito, ela não terão nenhuma descontinuidade à frente com o vereador Joia. Dará, com certeza, o vereador dará continuidade. Mas eu gostaria de aproveitar esse espaço para lhe parabenizar pelo seu trabalho. Fez um trabalho lá independente, como o vereador Metuzela falou, independente de questão partidária. Lá você atendia as pessoas muito bem. As pessoas faziam vários elogios, às vezes que foi preciso lhe procurar para resolver questões da coletividade. Vossa Excelência sempre esteve a posto, e só foram tantas, mas eu gostaria de citar duas aqui, que foi para a questão dos eventos evangélicos, tanto para as denominações católica como evangélica. Vossa Excelência sempre se colocou posto a resolver, a dar solução, a encaminhar. E cito dois exemplos: o Cantinho da Benção, que é realizado no período do maior São João do mundo, ao Alterna Vida, os eventos católicos nas paróquias, que sempre o pessoal lhe procurava, e sempre Vossa Excelência sempre estava ali posto a resolver. E outros assuntos, que inclusive com relação a famílias que estavam em área desabrigada, e Vossa Excelência sempre ligava para um secretário ou outro, e fez verdadeiramente o seu papel. O gabinete do prefeito Romero, eu não diria que perdeu, que vai estar Joia lá, mas com certeza, se tivesse lá o Tovar e o Joia, seria muito bem. Como não pode, o gabinete perde e a Câmara ganha com Vossa Excelência, o retorno de Vossa Excelência. Eu agradeço o vereador Metzelar, agradeço o vereador Marinaldo. Tenho a certeza de que é um reconhecimento de fato do trabalho. Eu estava no gabinete, aliás, justamente em consonância com o prefeito Romero Rodrigues, que tem esse perfil, tem esse tipo de atendimento, de atender a todos os vereadores, de atender a todas as lideranças, de atender a todas as religiões, até porque o nosso estado é laico. E em consonância com o próprio prefeito, com a forma de governar do prefeito Romero Rodrigues, nós fizemos a mesma linha, nós fizemos da mesma forma, Márcio e amigos da imprensa, nós fizemos da mesma forma ao ponto de terminarmos, graças a Deus, esse mandato, esse período de 1 ano e 4 meses do gabinete do prefeito, terminarmos muito bem, terminarmos até com saudade do gabinete, apesar de estarmos, tenho certeza, com muita saudade daqui da Câmara Municipal. Até porque nas últimas eleições, nós todos fomos eleitos para estar aqui defendendo os interesses do povo de Campina Grande nessa tribuna. Mas foi apenas um papel, apenas um período que eu cumpri e tentei cumprir da melhor forma possível. Muito obrigado a todos os vereadores, obrigado ao presidente Nelson. Acho que na manhã de hoje era só o que eu queria levantar para vocês, e vamos levantar e discutir vamos levantar muitos outros debates durante essas outras sessões aqui nos momentos que eu estiver na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda o grande expediente, o último inscrito, vereador Napoleão Maracajá.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos colegas vereadores, excelentíssima colega vereadora, assessores, funcionários da Casa Félix Araújo, profissionais da imprensa, cidadãos aqui presentes, internautas mundo afora. Queria inicialmente saudar e dar as boas-vindas aos novos colegas vereadores, colega Aldo Cabral, pastor Josimar. Desejar boa sorte, desejar, mais do que sorte, sucesso nessa espinhosa missão. O vereador Alexandre trouxe a esta manhã, saudar o amigo vereador Tovar Correia Lima, mesmo em campos opostos, Tovar, nós sempre mantivemos uma relação de amizade, de respeito, né, e nós já nos conhecemos muito antes desta casa. Desejar também um bom retorno a Vossa Excelência. E acho que é importante, as pessoas públicas têm que dar exemplo de civilidade. Nós temos a obrigação de fazer isso. Vossa Excelência tem mantido para conosco, mesmo em campos opostos, uma relação de civilidade. O vereador Alexandre trouxe uma discussão extremamente importante com relação a essa famigerada discussão sobre obras. Ele citava aqui algumas escolas da rede estadual que estão em reformas, outras que as reformas não estão. Eu sempre fui muito claro neste quesito. Eu penso que, por exemplo, era para ser proibido nesse país obras ser inauguradas antes da sua conclusão. Não vejo mérito nenhum em se fazer festa por assinatura de intenção ou coisa do gênero. Hoje eu estou convencido, embora eu não possa apresentar as provas do meu convencimento, de que os atrasos nas obras do Estado em Campina Grande, elas tiveram uma mão ou algumas mãos por trás disso. Mas o vereador tem toda a razão quando faz essa crítica. É inadmissível que algumas obras se arrastem pela vida, massacrando o povo, especialmente o povo mais pobre. Eu queria apenas acrescentar à pauta do vereador Alexandre alguns exemplos de obras do município. Citar aqui a obra e citar a fonte, que para mim é uma fonte séria, do vereador Olímpio, que tem inclusive um acervo fotográfico, cuidadoso que o é, munido de provas, da unidade de saúde Tota Agra. Eu vou citar apenas um exemplo, porque a crítica que a Alexandre faz deve ser uma crítica genérica, geral, para que ela tenha credibilidade, acima de tudo. Vejam, meus senhores e minhas senhoras, internautas, amigos, mundo afora, que nos emprestam sua audiência, que a unidade de saúde Tota Agra tem uma placa colorida, vereador Metzelar, está estampada nesta placa o início desta reforma. E o início da reforma está lá na placa para 2 de fevereiro. Hoje, vereador Murilo Galdino, são 9 de abril. E alguém pode perguntar, a obra foi concluída? Não, a obra sequer foi iniciada. E aí Vossa Excelência tem razão. O povo não pode permitir que essas atrocidades sejam cometidas. Que essas irresponsabilidades sejam cometidas, porque essas obras, elas não saem
do bolso de nenhum gestor. Elas saem do suor e das mãos encalejadas do povo, dos impostos e do suor de cada dia. Vai aqui o nosso repúdio a todos os gestores que de forma irresponsável colocam placa de uma obra com data e não iniciou essa obra, que fazem inauguração de uma obra antes dela ser concluída, que fazem festa para assinar ordem de intenção, ordem de serviço. Estamos muito atrasados nesse quesito. O povo precisa reagir. Estive recentemente com o doutor Guilherme Câmara, promotor da educação do Campina Grande, e ele registrava que encontrou creche no município que não está funcionando porque não tem professor. Estamos aqui para denunciar e para repudiar esta prática. E não me interessa se é da União, se é do Estado ou se é do município. Este que vos fala, não fala apenas de um segmento. Este que vos fala, recebe para falar em nome do povo de Campina Grande. Não me interessa se a irresponsabilidade é da União, do Estado ou do município. Todos que tratam dessa forma devem ser enquadrados no quesito de irresponsabilidade, desrespeito ao povo. Imaginem que o cidadão pobre que precisa fazer tratamento odontológico das proximidades do Tota Agra tem que fazer agora no Catolé. Quem quiser que diga que isso é bom, agora vá para o povo e diga, faça uma reunião na comunidade e diga, eu digo que é ruim, que é nocivo, que é irresponsabilidade. Não interessa se é União, se é Estado ou se é município. Todos que assim procederem, estão procedendo de forma incorreta, desrespeitosa com o povo. Vossa Excelência me concede uma parte. Permito, eu queria apenas que Vossa Excelência fosse breve, porque eu tenho uma pauta assim grande, mas eu tenho a maior honra de ouvir Vossa Excelência, principalmente Vossa Excelência como educador. Obrigado. É lamentável o que ocorre hoje na Paraíba e especificamente em Campina Grande, esses debates sobre a segurança pública, e eu fico estarrecido com o grau de ignorância de algumas pessoas que discorrem sobre essa temática, vereador Napoleão. Olha, veja bem, a educação que é o segmento responsável pela formação do cidadão, responsável pela formação do profissional, certo, está nesse estado caótico, estado deplorável. As escolas do estado da Paraíba, a rede estadual de ensino, de uma forma irresponsável, uma falta de compromisso do gestor, sem planejar, ou até planejando, não sei se foi planejado, foi maldosamente, promover reformas na sua rede de ensino, em pleno período de aula, deixando milhares de pessoas, milhares de crianças, de jovens, fora da sala de aula. Veja bem, o compromisso que esse governo tem com a nossa sociedade, se o mais importante segmento da nossa sociedade, o responsável pela formação, doutor Metuselar, a formação dos profissionais da saúde, de todos os profissionais da nossa sociedade, está aí abandonado, vereador, professor Napoleão. Então fazemos um apelo como presidente da Comissão de Educação, que o governo do Estado acelere a conclusão das obras nas escolas na rede estadual de ensino. Muito obrigado. Eu concordo, só não concordo que o parlamentar, a nível de vereador, ele possa discutir mais as questões estaduais, quando são prerrogativas de deputados estaduais, e esquecer as questões municipais, quando nós recebemos para isso. Né? Eu acho que é incoerência. Obrigado pela colaboração. No município que eu sou vereador, companheiro. Eu queria registrar também aqui um problema sério que está acontecendo com o uso, vereador Tovar Corrêa Lima, Vossa Excelência pode até procurar ver isso, com relação ao cartão de transporte dos servidores. O que é que está acontecendo? Se usa 4 passagens e depois se bloqueia o cartão. E se você tem, por exemplo, R$150 que sobraram, ou que sobrou desse mês,
esse dinheiro será perdido no mês subsequente. Então a gente compreende que não pode ser assim, né, até porque foi descontado do salário do servidor, né, e eu queria que Vossa Excelência pudesse verificar isso junto ao órgão competente. Nós temos recebido várias denúncias nesse sentido. Vereador Alexandre, Vossa Excelência. Serei bem breve, agradeço desde já. Apenas para dizer, eu entendo que nós somos vereadores, discutimos município, mas também nós temos preocupação com os alunos que se encontram na rede estadual de ensino. E aí que hoje nós temos, volto a dizer, 57 escolas estaduais, 17 em reformas, 4 não iniciaram o ano letivo, e as escolas onde se encontram com maiores dificuldades, está justamente a escola de aplicação no bairro do Catolé, escola estadual, a escola Virgínio da Gama e Melo, né? Escola Carlos Drummond de Andrade e também a escola Nossa Senhora Aparecida. Todas essas com em torno de 3 mil alunos que se encontram fora da sala de aula. Aí a minha preocupação qual é? O que é que esses alunos estão fazendo durante esse período que estão fora da sala de aula? A grande dificuldade justamente é essa. Eu não quero, vereador Napoleão, Vossa Excelência sabe muito bem, a gente partidarizar, a gente já comentou aqui que nós não iríamos fazer isso. Agora, a preocupação é de que muitas obras que têm sido também prometidas por parte do governo do estado, eu dou um exemplo, o açude do Bodocongó se tornou piada na população em Campina Grande, 3 ordens de serviço assinadas e esse açude não caminha, não sai. O próprio CITA só saiu do papel, e eu digo isso sem nenhuma modéstia, porque eu fui lá, fotografei a placa do governo do estado, a obra não se iniciava e não andava. Quando eu fotografei, coloquei nas redes sociais, o governo do estado correu, meteu o carro lá, jogou umas pá de brita e inaugurou. Então, algumas coisas no nosso município realmente andou, porque essa casa se empenhou, junto com outros colegas vereadores, de mostrar que não estava acontecendo, e eu entendo que nós devemos discutir município, entendo a preocupação do Vossa Excelência, tem sido um grande parlamentar. Agora, nós não podemos fechar os olhos para 3 mil estudantes da escola do estado que estão fora da sala de aula, e 17 escolas em reformas, 4 totalmente fechadas, o que nos preocupa muito. Muito obrigado, agradeço a participação. Obrigado. Na minha fala foi muito claro, vereador Olímpio, vereador Aldo Cabral, quando eu disse que não me interessava se o problema era da União, do estado ou do município. Agora, como vereador, eu recebo para representar o povo de Campina Grande. Então, a minha discussão, ela tem que se ater. Concordo com Vossa Excelência. Todo gestor que deixar aluno fora de sala de aula deve ser reprovado por isso, deve ser penalizado por isso. Eu queria, rapidamente, vereador Rodrigo Ramos pede, acho que nós não temos mais tempo. Vereador Rodrigo Ramos, 10 segundos para o vereador Rodrigo Ramos. Serei breve, 10 segundos apenas, só para reforçar e assinar embaixo as vossas palavras, que parece que o município anda a mil maravilhas, né? Para algumas pessoas aqui, alguns vereadores, só existe problema no governo estadual, e eu quero convocar a casa para que façamos o dever de casa também. Só isso, para não adentrar muito no Obrigado. seu tempo. Eu tenho sido cobrado por isso também. As observações que as pessoas fazem nas ruas, é isso. Não é que o vereador não deve denunciar um problema estadual e federal, também é obrigação. Mas ele não pode pular os problemas do município e enxergar apenas o problema do estado, porque isso é incoerência e a população saca, e saca bem isso. Vereador, há tempo ainda para o vereador Marinaldo Cardoso fazer uma intervenção? Eu vou dar 1 minuto, se for possível, o tempo já foi esgotado, mas... Eu escuto com satisfação o vereador Marinaldo Cardoso. Napoleão, Vossa Excelência sabe do respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Mas algumas questões concordo em parte de algumas colocações que são feitas por Vossa Excelência, mas discordo de outras. Vossa Excelência disse que o vereador Miguel teria que se limitar às questões do município. Mas depois Vossa Excelência corrigiu, agora há pouco, que o vereador também caberia a defender as questões estaduais. Eu queria logo dizer ao vereador Rodrigues Ramos que Campina não está em céu de brigadeiro não, mas já esteve muito pior mesmo, e hoje ela tem melhorado muito.
melhorado muito. Inclusive na questão da saúde, na questão do ISEA, que Vossa Excelência esteve lá, na administração lá, e lá era um caos. Então, Vossa Excelência, quem tem telhado de vidro, não jogue pedra no telhado do outro. Então, vereador Napoleão, um exemplo, vou citar aqui um exemplo. Nós temos que aqui, não é reclamar, mas chamar a atenção, já que Vossa Excelência hoje faz parte da base do governador Ricardo Coutinho, que eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas pedindo a ajuda de Vossa Excelência, porque nas oportunidades que eu tive com ele, as atenções foram muito poucas para com isso. Mas é com relação às obras do mutirão, que foi anunciada várias e várias vezes, inclusive o vereador Alexandre trouxe várias vezes essa questão para a tribuna, e eu até naquele instante eu não me pronunciei. Mas as obras estão a passo de tartaruga, é uma reivindicação muito antiga, e ela precisa ser concluída, entendeu? Precisa ser concluída. Vereador Marinaldo, certo? Já foi esgotado seu tempo. Vereador Tovar e vereador Ivonete pediram para adentrar. Eu acho que o tempo já está se esgotando. Vereador Murilo, mas eu vou dar... só lembrando que está com a palavra sou eu, né? É verdade, não, vereador. não, a mim, eu não estou mim. pedindo a parte ao vereador Napoleão, não. Eu quero só... Então, Porque, vereador, Após mas a o tempo fala dele dele, tá... Só lembrando que A eu senhora, estou com a depois da palavra. fala dele, só fala para como fazer pela um liderança. comunicado. Depois da fala dele, certo. E não O haveria vereador Tovar pediu também uma parte, depende não há para o problema nenhum de ouvir Tovar e companheiro Ivonete, não há nenhum problema. Eu acho que essa é a casa do debate mesmo, sem problema nenhum. Pois não, vereador Tovar. Só penso que seja bem rápido, Tovar, por causa do horário. Não. Vereador, só para fazer um esclarecimento, eu acho que eu não posso deixar de corroborar com as palavras do professor Miguel Rodrigues, que foi muito feliz quando falou que nós precisamos sim nos preocuparmos com os problemas, seja no município de Campina Grande, seja estadual, federal ou municipal. E aí poderíamos perguntar a nós mesmos hoje, o que é que nós vamos fazer na transposição do Rio São Francisco, se é uma obra federal e não é em Campina Grande, e nós estamos todos indo lá. Então eu acho que o professor Miguel Rodrigues, depois Vossa Excelência terminou se corrigindo, eu acho bacana isso, eu acho interessante. Qualquer problema que esteja no município de Campina Grande, seja ele estadual, municipal, federal, eu acho sim que nós devemos trazer para cá, debater, tentar até ir a Brasília, conseguir algum avanço para todos nós. Então é só para corroborar com as palavras tanto do vereador professor Miguel Rodrigues, foi muito feliz na sua fala, quanto do vereador Marinaldo Cardoso. Muito obrigado. Vereador, Obrigado, só para o senhor vereador. encerrar. Vou concluir, senhor presidente. E por último, antes de chegar a esta casa, eu procurei estudar as atribuições de um parlamentar. Obviamente, cada um de nós fez isso. E eu nunca disse, até como cidadão, eu tenho que reclamar, que protestar, que reivindicar os direitos, sejam eles de origem da União, do Estado ou do município. Eu nunca tive essa visão míope. O que eu tenho dito é que, como parlamentar, eu recebo para me ater principalmente às questões municipais. Por último, eu queria fazer um registro aqui e uma crítica fraterna. Campina Grande perdeu, e eu tenho pautado a minha oposição na sensatez. Eu nunca deixei de reconhecer, por exemplo, o trabalho de Geraldo Nobre na sua pasta. E o fiz em entrevistas, e o fiz nesta casa. Acho que é um dos secretários mais operosos que o governo tem. E queria também registrar com tristeza aqui, acho que Campina Grande perdeu muito com a saída de Vicente da STTP. Vicente tem feito um belíssimo trabalho, né? E por querelas políticas, lamentavelmente, perde Campina com a saída de Vicente da STTP. Eu resisto com tristeza, né? Porque as querelas políticas, elas desconsiderem o perfil técnico de um profissional. Com tristeza, eu registro a saída de Vicente da STTP. Agradeço a todos que nos escutaram, os vereadores que apartearam nossa fala, e pedindo desculpa aqui à Sua Excelência Presidente pelo tempo extrapolado. Obrigado, vereador. Encerrado o grande expediente. Era Ivonete tinha pedido. Eu só vou passar a palavra ao secretário rapidamente para a leitura de umas atas. Vereador Ivonete tinha pedido um prazo só para dar uma comunicação. Vereador Ivonete. Eu gostaria de comunicar que eu vou me ausentar da sessão, vou acompanhar
a inauguração nas Três Irmãs com o prefeito Romero Rodrigues. E gostaria apenas de pedir, o presidente dessa casa já fez entender que a gente não pode fazer desse plenário um palanque político. E sempre que alguém faz isso, dá o direito ao opositor de retrucar. Então, eu mais uma vez peço que a gente tenha muita sensibilidade, para reivindicar o que a cidade está precisando, tanto do governo federal, como do estadual, como do municipal, mas respeitando as autoridades e respeitando a opinião dos colegas. Outra coisa, no nosso novo regimento, quem leu sabe que apartear um colega no horário que ele está no grande expediente é 1 minuto e meio de aparte. Aí aqui cada um pega, né, e aparteia e toma o tempo do vereador que pediu, que se inscreveu para falar. Certo? Então nós temos que ver essas coisas. Quem aparteia tem 1 minuto e meio, porque se cada um dos colegas for ter mais do que 1 minuto para apartear, se o companheiro só tem 10 minutos, então praticamente ele não vai falar. E aí não tira o andamento normal da sessão, para que a gente possa votar também em requerimentos e projetos. Era só isso. Eu gostaria também de comunicar a nossa bancada, que hoje de 6 horas na minha casa nós temos reunião, os companheiros, de 6 da noite, hoje de 6 da noite. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Olímpio Oliveira. Não, só contribuindo com o que a vereadora Ivonete Ludogério sensatamente traz a essa casa. Eu acho inclusive, que nós deveríamos ter uma reunião, né, com as bancadas, para que nós tivéssemos, né, um ajustamento de um pacto, enfim, do bom andamento do trabalho desta casa. Acho que seria importante, porque o povo da cidade não está preocupado com essa querela política, com essa briga política. Eu acho que esta casa ela tem que passar a margem disso, né? Fazer o debate das demandas da cidade, mas evitar essa partidarização que não agrega nenhum valor ao que é produzido essa casa. Então, a sugestão que fica, vereador Murilo, é que nós possamos, né, agendar uma reunião, né, das bancadas, para que nós possamos discutir, né? Eu acho que amanhã já seria aproveitar, amanhã depois da sessão, no Salão Azul, já nos reunimos, né? Acho que seria bom. Acho que seria muito bom. Isso, amanhã a gente... Porque antes o pessoal demora, tem uns horários diferentes a chegar. Eu acho que depois da sessão a gente já comunica logo no início e já nos reunimos no plenário para isso. Eu acho que a tendência é acirrar a campanha cada vez mais. A gente tem que se conscientizar os colegas para não entrar nesse mérito. Perfeito. Então, encerramos o expediente. Temos aqui explicações pessoais. Vereador Tovar e Rodrigo Ramos abrem mão de suas falas, nem aqui estão presentes. Então, encerramos a presente sessão. Convidamos a todos à sessão amanhã, no mesmo horário. Muito obrigado.